Alô, pessoal, tranquilito no mais? A agricultura digital é uma realidade cada vez mais presente em nossos campos. A Yara Fertilizantes vem investindo em novas ferramentas digitais e neste vídeo entrevistei dois engenheiros agrônomos da empresa que apresentaram exemplos práticos desses recursos. É interessantíssimo. Pessoal, eu estou aqui com dois agrônomos da Yara Fertilizantes, com quem eu tenho enorme prazer de conversar. O engenheiro agrônomo Diego Guterres e o engenheiro agrônomo Dr. Danilo Almeida. Então, agradeço a presença de vocês no canal. Nós vamos falar sobre a agricultura e os eventos digitais que ela nos permite e alguns serviços que a Yara faz. Então, eu vou já passar a primeira pergunta para vocês dois. O que é agricultura digital? Antes de mais nada, é um prazer enorme, né, estar aqui participando de um vídeo com você, né, contribuindo no seu canal, né, que tem trazido muito conhecimento técnico e vai ser um prazer agora poder colaborar, né, vamos tentar colaborar com esse conhecimento, esse conteúdo, né, para o público. Bom, o que é agricultura digital? Bom, eu tenho uma definição assim um pouco genérica, um pouco teórica, mas que eu acho que vale a pena a gente dar uma repassada nela, né? Que basicamente ela é uma evolução, podemos dizer assim, da agricultura de precisão, né? Que ela vem realizada, né, por meio de coleta, integração, análise automática de dados, né? Que vem lá do campo, né? Muitas vezes coletados com sensores. Tudo isso, né, proporcionado por um conjunto de tecnologias, né? Que vem ali dessas tecnologias digitais. Isso torna possível, né, a geração de conhecimento para suportar as tomadas de decisão, seja pelo técnico, pelo consultor, pelo produtor, né, e também poder fazer uma ponte, né, entre os diversos players da cadeia de produção. Essa é uma definição assim realmente um pouco genérica, né, mas eu gosto de entender um pouco a agricultura de precisão como uma sistematização ou uma digitalização do nosso conhecimento agronômico, né? Pelo menos é dessa forma que a gente tem trabalhado com a agricultura digital ultimamente, né? Essa digitalização desse conhecimento é o que nos deixa ser mais ágil nessa coleta, nessa análise de dados, né? Isso poupa tempo e esforço, né, de trabalhos que são bastante mecânicos, né? Às vezes que precisa de conhecimento técnico também, né? Acho que é válido dizer que a agricultura digital é uma atividade já que é uma realidade para muitos produtores. Claro que para alguns isso daí ainda está no nível mais simples, outros já estão com um nível mais complexo, né? Mas seja de uma adoção simples ou complexa, aquele que já está adotando a agricultura digital, que está utilizando de uma forma adequada as ferramentas, né, que está tendo um bom suporte, ele já vê benefício nesse jeito de trabalhar, nessa agricultura moderna, né, com o uso de ferramentas para ajudar ele no dia a dia. Diego, e como a Yara tem trabalhado com a agricultura digital? Primeiramente, gostaria de saudar a todos. É uma imensa alegria para mim estar participando aqui no canal do Nelson, né, esse amigo de longa data, que tanto tem contribuído para levar conhecimento para técnicos e produtores aqui no canal Adubos e Adubações. Bom, a Yara vem trabalhando com agricultura digital, né, remontando um pouco o passado. Começou com o uso de sensores e equipamentos, né, que medem o estado nutricional das plantas, a exemplo do N-Sensor e a exemplo do N-Tester. Todo o conhecimento que foi gerado durante toda a construção, a concepção dessas ferramentas, né, ele vem sendo empregado agora nas nossas ferramentas digitais, o que a gente tem de tecnologia digital dentro da Yara. Então, hoje, a empresa conta com uma grande equipe, né, de desenvolvimento dessas ferramentas, quer seja globalmente, quer seja aqui no Brasil, e todo um suporte, né, da interação com os nossos agrônomos no campo.
Então, sempre com o intuito de levar as melhores soluções, né, de nutrição de plantas para os produtores. Então, essas ferramentas, elas têm nos apoiado muito no nosso trabalho de rotina no campo. Então, exemplos que nós temos, né, de ferramentas, né, como o Sistema de Recomendação de Nutrição IARA, temos o Atfarm, temos o Check-It, temos o Tank Mix, e agora, mais recentemente, inserindo, né, uma interação mais direta comercialmente com os agricultores, nós temos ferramentas de e-commerce e estamos inseridos também no marketplace. Então, para nós da IARA, né, as ferramentas digitais, né, a agricultura digital é um importante suporte que, agregado ao conhecimento agronômico e nutrição de plantas, né, vai levar uma oferta integrada e bastante específica para a solução dos problemas que os produtores têm na agricultura, né? Então, é um pilar fundamental ter equipes treinadas e tecnicamente habilitadas para que tenhamos uma adoção mais forte e também uma adoção assertiva da tecnologia, das ferramentas digitais, né? E o que é o Sistema de Recomendação de Nutrição IARA? Bom, Nelson, esse sistema de recomendação, né, que o Diego veio comentando ali, ele é basicamente um serviço, né, que a gente tem fornecido, né, que veio, na verdade, de uma demanda já dos próprios consultores técnicos, né, por ferramentas confiáveis, né, embasadas agronomicamente, né, que levam uma recomendação que é fácil de ser compreendida pelo produtor, né. Em outras palavras, né, é praticamente uma evolução do sistema, né, ou do plano de nutrição, né, o programa nutricional, né. Agora, com esse sistema, é possível a gente posicionar os melhores produtos em cada lavoura, né, levando em consideração as propriedades daquele talhão em específico, sabe? É importante deixar claro, assim, sabe, desse sistema, que ele não está disponível, né, para todos. Ele está disponível para agrônomos, tá? Consultores, técnicos, parceiros da IARA. Neste caso, o produtor, ele é consultado por esses técnicos, né? E que fazem essa diagnose da situação da lavoura para levar a recomendação para o produtor. Tá? O interessante desse sistema é que ele tem que ser assim, bem assertivo, né? Ele tem que levar em conta todos aqueles conceitos 4C que a gente tanto fala, né? Tão famosos, né? É o fertilizante correto, é a dose correta, é o momento correto, né? É o local correto, né? E quando a gente fala, né, desse fertilizante correto, né? A gente tem que ver qual que é realmente o fertilizante mais adequado para atingir a produtividade esperada em cada região e para cada cultivo. Está falando da dose correta, tem que ser definida de acordo com as características, né, do solo, da necessidade da cultura. Bom, essa dose precisa ser aplicada no momento correto, né? Então, qual que é a fase fenológica, qual que é o estágio de desenvolvimento da cultura, né? E tudo isso no lugar correto, né? A gente está falando no talhão adequado, naquele posição, às vezes, do talhão, a gente está falando se é no solo, se é uma aplicação na folha, se é via fertirrigação, né? E, no final de tudo, ainda tem que ser correto do ponto de vista econômico, né? E ambiental, claro, né? Isso tem que dar retorno para o produtor, isso tem que ser ambientalmente sustentável, né? Esse sistema de recomendação, ele tem ainda, né, a possibilidade, a partir dele, você fazer uma análise até econômica mesmo da atividade que a gente está propondo, né? Então, assim a gente consegue comparar as estratégias de manejo de nutrição do produtor com o que a gente está propondo, né? E isso leva mais segurança, né, para quem está recomendando, para quem está recebendo essa recomendação. Quais são os princípios que estão na retaguarda deste sistema de recomendação? A gente sabe que aí para montar uma recomendação, né, é uma atividade complexa, certo? Tem que levar em conta vários fatores, né, para posicionar ali corretamente, né, todos os nutrientes para atender à demanda da planta e atingir boas produtividades e dar retorno, né? Então, esses fatores, né, que a gente está falando, a produtividade esperada, né, que o produtor está estimando ali para aquele talhão, para aquela safra,
a gente tem que levar em consideração as formas que a gente está aplicando os fertilizantes, se tem sistemas de rotação de cultura, se tem irrigação, qual que é a época de cultivo, a gente está falando de safra, safrinha, inverno, verão, né? Cada cultura tem a sua particularidade, as fases de desenvolvimento dessa cultura, qual que está a fertilidade do solo, qual que é a eficiência de uso dos nutrientes, né? Características, às vezes, de cultivar, variedade híbrido, né? Podem ter respostas diferentes, né? Qual que é a finalidade da cultura? Se a gente está falando se é uma produção para mesa, se é para indústria, prática de manejo, então são muitos fatores, né, que estão por trás. Mas de uma forma prática, a gente tem resumido o processo de desenvolvimento dessa ferramenta em pelo menos 4 passos, né? Primeiro, interpretação de uma análise de solo, né, para realmente fazer uma diagnose do sistema ali. Cálculo da demanda de nutrientes, né? Segundo, o parcelamento de produtos ou distribuição desses produtos nutrientes ao longo do ciclo da cultura. E quarto, né, o posicionamento técnico, né, com ajustes finos, né, e esclarecimento dos porquês daquela recomendação. Então, esses são os 4 princípios básicos. Lógico que aí dá para abrir, né, dá para ir um pouquinho mais a fundo em cada um, né. Se eu puder falar aqui um pouquinho disso também, a gente está falando, o primeiro passo era a interpretação, né, da análise de solo, né? Então, isso aqui é para a gente entender ali qual que está a disponibilidade de nutrientes, né? E levando em conta, né, que a gente precisa atender ali pelo menos nível crítico, né, para atingir 80%, 90% da produtividade relativa. E esse conceito de nível crítico, né, é super importante. Eu mesmo já assisti nos seus vídeos, né, vários vídeos ali comentando sobre o nível crítico, inclusive indico para quem estiver assistindo buscar esses vídeos também, né. Depois dessa parte de interpretação da análise de nutrientes, a gente tem o cálculo da demanda, né, de nutrientes para a cultura, né, para atingir aquela produtividade esperada, né. Isso daqui vai levar em conta vários fatores também, qual região que a gente está trabalhando, né, aquelas características da cultura, né, e isso tudo, assim como os níveis críticos, né, isso é definido, buscando ali na literatura, os mais bem conceituadas publicações da área de química, fertilidade, né, no conhecimento que a gente tem também, né, dos nossos agrônomos, nossos consultores, né, nas publicações mais recentes, o que tiver também de artigos, a gente vai buscar, né, para montar uma recomendação realmente, assim, aprimorada, né, e com bastante conhecimento por trás para ter segurança, né. Falei de 2, né, o terceiro seria, então, o parcelamento, né, ou distribuição dos nutrientes ao longo do ciclo da cultura, né. Nesse caso, a gente tem que ver que cada cultura, obviamente, tem o seu, mas às vezes até no nível de cultivar, né? Isso também pode ser diferente, porque cada cultivar pode ter uma marcha de absorção, de acúmulo de nutrientes, né? Uma exigência diferente entre elas, né? E ao mesmo tempo, toda essa distribuição tem que estar ali, né, de acordo com o manejo operacional, né, do produtor, né? Adubação de base, adubação de plantio, o que ele faz de cobertura, né, ou aplicações foliares, né? Se ele faz fertirrigação, né, nesse sentido. E, por último, né, eu também comentei, o quarto passo seria ter o ajuste fino, né? O posicionamento, né, pelo consultor, né, de acordo com a realidade do produtor para dar aquele retorno econômico que ele espera, né? Então, e a gente entra com um fator importantíssimo, que é o fator humano, né? E a gente espera o quê, né? Que o consultor, o técnico que utiliza essas ferramentas, ele tenha esses conceitos bem enraizados, né? O que é um nível crítico, como fazer uma interpretação da análise de solo, conhecer os extratores, os parâmetros, unidades, né? Tudo isso faz muita diferença para que ele consiga absorver tudo aquilo que o sistema está recomendando e passar essa informação, né? E fazer os ajustes quando necessários, né? Então, sabendo todos esses conteúdos, esses conceitos, fica mais
fácil do consultor fazer os ajustes finos, né, e entregar uma solução completa para o produtor. E aí é importante também dizer que isso já demonstra, né, que o sistema ou a agricultura digital, ela não vem para substituir nenhum técnico, nenhum consultor. Na verdade, vem para facilitar o trabalho, né? Poupa aquele tempo que é gasto com atividades mecânicas, às vezes, para que o técnico consiga realmente ir ali num ajuste fino e fazer a diferença na hora de dar uma recomendação. Então, basicamente, esses são os princípios que a gente diz por trás dessa ferramenta. E quais são os principais resultados e benefícios que está se enxergando com a aplicação das ferramentas da agricultura digital? Nelson, é muito interessante, né, esse ponto de vista, né, com relação ao uso das ferramentas, né, e, em verdade, é muito difícil de ter uma mensuração direta do impacto que elas podem ter, mas, indiretamente, a gente percebe muitos benefícios, muitas vantagens para os usuários, né. Então, partindo dessa premissa, aqui, dando seguimento a isso essa linha que o Danilo vinha falando, né, quando a gente parte para todas essas etapas, né? Vamos considerar que eu tenho em mãos uma análise de solo, uma única análise de solo, um laudo ali que eu peguei e recebi do laboratório. E aí eu tenho que olhar aquele laudo ali, interpretar os resultados que estão ali, e isso vale para a acidez do solo, vale para vários nutrientes. Então, eu vou olhar o fósforo, vou olhar o potássio, eu vou olhar os macronutrientes secundários, os micronutrientes, um a um, né? Então, eu olho esse todo, e aí depois eu tenho que fazer isso não só para aquele laudo de análise de solo, porque se a gente for seguir o que está preconizado ali, de uma coleta bem feita, né? Muitas vezes a gente tem que subdividir um talhão. Não estou nem falando ainda de uma amostragem sistematizada pelos sistemas de agricultura de precisão que nós temos hoje. Estou falando em subdividir um talhão, e aí se eu tenho uma propriedade que eu tenho vários talhões, né, quantos laudos eu vou precisar analisar, fazer todo esse trabalho, né, permita-me usar um termo bem simples aqui, mas fazer isso em cima da perna ali, né, calculando, passível de errar o cálculo, ter que refazer, então tem que revisar tudo isso, né, e quando eu amplio isso para uma equipe de várias pessoas, né, a gente pode ter muita variação de conhecimento também dessas pessoas, né, inclui ainda mais detalhes, né, conversão de unidade, extratores. Vamos considerar um produtor que produz em vários estados, que hoje é muito comum, né, tem produtor que produz no Paraná, em Goiás, no oeste da Bahia, no Rio Grande do Sul. Então, cada região vai ter um sistema de parametrização, enfim, é uma infinidade de situações. Então, o tempo, a energia e a chance de erros que existem, né, se torna muito importante. E ter toda essa inteligência sistematizada numa ferramenta que torne o processo rápido, simples e mais assertivo, né, traz muito mais segurança, e é esse o depoimento, né, o benefício que apontam os usuários dessas ferramentas, a segurança, a clareza que se tem para trabalhar aquelas informações que são realmente necessárias, né, e a padronização do trabalho facilita muito. Então, libera, como o Danilo mencionou antes, né, libera o técnico para focar em detalhes que são, muitas vezes, o diferencial que vai ter num trabalho, né, de diagnóstico e de recomendação. Então, de maneira geral, assim, os impactos são muito indiretos e não tão diretos na questão, né? Mas a gente consegue, muitas vezes, otimizar as recomendações quando a gente trabalha com essas ferramentas. Então, somente esse ano nós já tivemos mais de 25 mil recomendações geradas nos nossos sistemas de recomendação, para mais de 20 culturas em todas as regiões do Brasil, né? Tem, obviamente, um viés muito focado nas culturas de grande extensão, né, como os cultivos de grão, soja, milho, como também cana e café, mas também temos culturas com menores áreas, mas que têm uma importância enorme também, né, como tomate, batata, melão e outros perenes, como banana, cacau, etc. E uma ferramenta também que tem trazido muitos benefícios e resultados é o ATFAR, né, onde é possível monitorar os talhões por meio de imagens de satélite e até gerar mapas, né, de recomendação em taxa variável.
Então, só esse ano a gente já tem quase 3 milhões de hectares monitorados em todo o Brasil, né? Então, uma ferramenta que tem um nível alto de complexidade, né, por trás dela, mas que simplifica muito, né, a vida do usuário nesse domínio aí na geração de mapas e aplicação de índice de vegetação, né, que está por trás dela. Mais uma vez, né, a agricultura digital tem colocado o conhecimento agronômico dentro dessas ferramentas, facilitando muito o trabalho no dia a dia dos técnicos agrônomos. Bom, vocês falaram de algumas ferramentas. Agora, seria importante todos entenderem como que o produtor escolhe cada ferramenta, como é esse processo. Nelson, a gente citou algumas, né, que a gente vem trabalhando, mas tem muitas outras ferramentas aí no mercado, né? E é importante o produtor conhecer os pontos fortes de cada uma delas, né? Entender ali quais são as vantagens que ele consegue tirar de cada uma dessas ferramentas para aquela situação que ele tem, né? E aí realmente ele vai começar a trabalhar com várias, né, ferramentas, né, ao mesmo tempo. Claro que cada uma com o seu objetivo, mas todas elas vão agregando para aquela melhor tomada de decisão que ele pode ter. Vamos pensar num exemplo aqui, tá? O produtor, né, ele tem ali um talhão e ele observa que quando chega na época de colheita, na colheita, né, está colhendo, ele vê que uma parte do talhão está com uma produtividade mais alta do que aquele outro lado do talhão, que a produtividade está um pouco mais baixa. Ou seja, ele tem uma variabilidade no talhão, né? Não é uniforme. Tem uma parte que produz mais, tem uma parte que produz menos. Então, o produtor, ele precisa, né? O técnico, quem está ali naquele campo, ele precisa conhecer qual que é a causa dessa variabilidade. Por que um lado produz mais e o outro produz menos, né? Ele precisa entender se existe realmente uma zona de manejo dentro do talhão, ou seja, aquele lado que produz mais, ele deveria manejar de um jeito, aquele lado que produz menos, ele talvez tenha que mudar um pouco o manejo para ele, né? Então, talvez ele precise de fazer uma amostragem de solo que seja direcionada para aquelas zonas de manejo, para aquele lado mais produtivo, outra amostragem para aquele lado menos produtivo. Assim, ele vai poder descobrir se é uma deficiência de algum nutriente, se é uma limitação química, né, por meio do resultado da análise de solo, né? Se for esse caso, ele pode definir que ele precisa de fazer uma adubação diferenciada para aquela parte do talhão do que para outra. Talvez ele vai entrar no questão da agricultura de precisão que eu quero dizer assim, com aplicação em taxa variada, né? Não que não seja agricultura de precisão, mas agora fazendo aplicação em taxa variada para distribuir o fertilizante, né, conforme a variabilidade do talhão, né? Você vê que só nesse exemplo ele vai usar várias ferramentas, né? Para descobrir essas zonas de manejo, talvez ele pode estar usando uma imagem de satélite, né, que tem um estudo ali de biomassa, o quanto que uma parte do talhão está produzindo mais de biomassa do que outra. Com essa imagem de satélite vai ter uma noção de qual que é o tamanho daquela mancha ou daquela variabilidade, né? Ele sabe que um lado produz mais, outro produz menos, mas até onde vai essa parte que produz mais? Com essa análise de imagens de satélite, ele pode perceber isso. Com essa imagem, ele pode saber aonde que ele tem que ir lá realmente fazer as amostragens no talhão, direcionar a amostragem dele para tomar essas outras decisões. Então, ele vai, né, usando várias ferramentas, né? Isso é só um exemplo, né? Pode ter várias outras situações, com outras ferramentas, inclusive, que ele vai poder ter que fazer esse jogo, né, tecnicamente ali, onde que uma agrega na outra e poder, assim, atingir maiores produtividades, né? Mas o que é o Watfarm? O Watfarm é um sistema de monitoramento e interpretação de imagens de satélite. Então, na prática, né, ele aproxima muito a agricultura de precisão das soluções digitais, né, e com uma finalidade bastante interessante, né, que é a geração de mapas de aplicação de nitrogênio em taxa variável. Então, ele está disponível, né, para produtores, para técnicos, para consultores, né, e ele vai acumulando banco de imagens de satélite, né, atualizado aqui no Brasil ao redor de 5 em 5 dias, né, vão sendo acumuladas essas imagens, mas também com o histórico dos últimos anos. Então, é possível
em cima dessas imagens, né, empregar filtros de índice de vegetação que vão dimensionar as diferenças no desenvolvimento da cultura, coisas que são difíceis de enxergarmos a olho nu, né, Nelson? E que muitas vezes vem aquele depoimento assim daquele operador de colhedora que é bem treinado, ele começa a enxergar assim, ó, aqui nessa mancha aqui tá um pouco pior, aqui tá melhor, né? Isso vai acabar sendo um pouco visível lá no momento que já não adianta intervir mais, já está colhendo, né? Só para a próxima safra. Então, alguns índices de vegetação contêm uma alta correlação com a biomassa, e o ATFAM, ele inclui dentro dele um índice de vegetação que foi desenvolvido, que é próprio da IARA, que tem uma altíssima correlação com a biomassa da cultura, né? Desde o começo do ciclo até o fim, que torna ele bastante atrativo para o uso. E quais são os diferenciais do sistema ATFAM? Nelson, o diferencial está um pouco nisso que o Diego veio comentando, né, sobre o índice que a gente tem lá no ATFarm, né? A gente tem praticamente um algoritmo próprio, né, que veio de calibrações com N-Sensor, né? Essas calibrações, muitas, não só no Brasil, mas no Brasil a gente teve com o projeto Aquarius, na Exalc, né? Então, são calibrações que a gente usa para várias culturas, né? Que foram aí fundamentais, né, para o desenvolvimento desse índice próprio que nós temos, né? Quando a gente está falando em índice, é muito famoso o índice NDVI para estudos com imagens de satélite, né? É um índice que tem uma boa correlação com biomassa, com certeza, né? Mas ele tem uma limitação, porque ele tem uma boa correlação no início do desenvolvimento das culturas. Depois que ela atinge um estágio intermediário, né, de desenvolvimento, quando ela começa já a acumular muita biomassa, esse índice ele tem um problema de saturação. O que quer dizer essa saturação? Significa que eu não consigo mais perceber as diferenças entre os tamanhos de plantas, né, quando eu aplico esse filtro. Então, eu posso ter plantas pequenas, outras grandes, ele tá tudo igual, ele saturou, né? E já o índice do N-Sensor, né, que é o índice que a gente tem próprio no ATFarm, né, ele pode ser aplicado ao longo de todo o ciclo, né, de desenvolvimento da cultura, né, porque ele não tem esse problema de saturação com facilidade como o NDVI tem. Então, isso faz, né, torna possível eu monitorar a cultura durante o ciclo inteiro, né? Eu consigo acompanhando durante todo o ciclo como que ela está indo, se está tendo uma variabilidade no talhão, se aparece uma mancha, se não aparece, né? Enquanto que no NDVI chegaria ali no florescimento, né, já poderia estar saturado. E é nessas fases mais avançadas da cultura, né, que geralmente as plantas vão expressar alguma deficiência ou alguma limitação, né, da fertilidade do solo, principalmente, né? E isso, então, é preciso de ter um índice que consiga mostrar o que ela está dizendo ali naquele momento, né? Porque quando ela está muito nova ainda no início do desenvolvimento, ela não expressa toda essa deficiência ou limitações do ambiente, né? Ela ainda é muito nova, ela não expressa isso, né? Bom, fora isso daí, posso dizer que o ATFarm é um sistema bem simples, né? Fácil, rápido de usar, é bem eficiente, né? Então, ele gera mapa de aplicação em taxa variada, inclusive, né? Mesmo que ele gere ali um mapa, né, já de acordo com toda a variabilidade do talhão que ele identificou, a gente também consegue editar ponto a ponto se a dose que eu quero, né? Então, por exemplo, eu posso ter ele pode gerar um mapa de aplicação em que, para aquela região do talhão que está uma produtividade muito baixa, ele coloca uma dose mais alta de nitrogênio para tentar recuperar aquela área. Mas se eu souber, né? E aí a importância, né, de cada um conhecer os talhões, o produtor, o técnico conhecer o talhão, para que, se ele souber que aquela área ali está produzindo menos por causa de outro fator, pode ser, tem um problema ali de, sei lá, uma área que tem cascalho, é uma área que tem um problema de drenagem, um problema no solo que não é o nutriente em si. Então, não adianta eu aplicar uma dose maior, porque ela não vai expressar
aquela dose que eu vou estar colocando maior. Então, eu posso alterar a dose, posso reduzir exatamente para aquele ponto do talhão que eu conheço, né? Isso daí são o que a gente tem visto de diferencial, né, no Atfarm. Como funciona o Atfarm? O Atfarm é uma ferramenta bastante simples, né, e vou falar um pouquinho aqui dos passos, né, de como usá-lo. Então, primeiramente, uma vez que já se tem o usuário cadastrado, esse cadastro pode ser como um usuário como produtor, e ele vai cadastrar suas fazendas, né? Ou como um consultor também, que assessora vários produtores, ele pode ter ali sistematizado cada produtor que ele atende. Então, depois disso, se cadastram as propriedades, as fazendas, né? As culturas e, sucessivamente, os talhões. Então, cada talhão de uma propriedade, ele pode ser delimitado no próprio aplicativo, é muito fácil de se fazer isso, em cima da imagem de satélite, ou carregar mapas digitais oriundos de outras ferramentas, né? O formato Shapefile, o KML, enfim, que se pode se obter com um GPS no campo ou com amostragem de agricultura de precisão. E com isso já se consegue, tendo o talhão delimitado, já se consegue visualizar os mapas de imagem de satélite. Então, como falei antes, né, a cada 5 dias vai atualizando essas imagens, e aí a gente pode escolher uma determinada imagem dessas e em cima dela gerar um mapa de aplicação em taxa variável. Dá um comando ali, o sistema gera, e aí, como o Danilo comentou ali nos diferenciais, né, pode-se fazer ajuste nas doses, enfim, se define uma dose média, uma mínima e uma máxima para esse mapa de aplicação. Se escolhe, tem um menu ali com vários fertilizantes nitrogenados que podem ser selecionados a ser aplicados, então ele já faz essa conversão, né, de acordo com a concentração de nutriente de cada fertilizante, e aí é gerado um mapa, né, que ele pode ser impresso, pode ser salvo em PDF, né, dentro do computador ou do smartphone ou do tablet, ou gerado um mapa digital que o monitor da máquina, na hora da aplicação, lá vai fazer a leitura e vai variar as doses de fertilizante nitrogenado ao longo da aplicação, né? Então, um sistema bastante intuitivo, simples e eficaz. Mesmo sendo esse um aplicativo que facilita o acesso à agricultura de precisão, vocês têm algumas dicas práticas e básicas para quem está iniciando nesse sistema? Nelson, com certeza tem alguns pontos básicos assim que quem está utilizando, né, tá utilizando essas ferramentas precisa estar atento, né? Quando a gente está falando do Atfarm, né, o uso de imagem de satélite, na verdade, no geral, né, a gente sabe que tem algumas limitações, né? E a principal é a interferência com nuvens, né? Então, se tem nuvens, o satélite não consegue enxergar o talhão, né? Então, isso é um problema inerente de trabalhar com imagens de satélite, né? E é justamente no período da safra, ou pelo menos, né, ali entre novembro e fevereiro, né, em boa parte do Brasil, é a época que mais chove e, obviamente, vai ter mais nuvens, né? Então, é um pouco difícil de conseguir imagens nessa época. O usuário ele tem que procurar se não vai ter nuvens, né, realmente, para pegar a imagem. O sistema filtra, né, os dias que tem nuvem, os dias que não tem nuvem, né, já facilita esse lado, né? Mas não precisa ficar preso só naquela época do ano também, porque ele pode buscar imagens das safras anteriores, da safrinha, da época entre safra, né, que é a época do ano que a gente sabe que tem menos chuvas, né, uma menor quantidade de chuvas, vai ter menos problemas com nuvens, né, e isso favorece, né, ele encontrar as imagens, né, do talhão. E por que ele pode fazer isso? Porque muitas vezes a variabilidade do talhão que está ocorrendo por causa de uma mancha de solo, né? Essa mancha de solo ele aconteceu na entre-safra também, as plantas expressaram essa mancha lá também, né? Então ele pode recorrer às imagens das safras passadas, né, para isso. É importante que quem está utilizando, né, conheça os talhões, né, para saber quais são as causas dessa variabilidade, né, porque o Atfarm realmente permite você buscar imagens de até 3, 4 anos atrás, né, para você fazer um estudo se essa mancha, se essa variabilidade do talhão
ela vem acontecendo ano após ano, né? Então, isso provavelmente é uma mancha de solo, né? Foi causada, às vezes, por uma má aplicação de calcário, é uma mancha de solo por causa de tem uma área aqui mais argilosa no meio do talhão, outra área ali que já cai com um pouco mais de areia, né? Cascalhos, enfim, essas coisas que não mudam. Agora, se é uma mancha que ele percebe um ano, no ano anterior não tinha, tem que tomar uma atenção. Pode ser que é uma doença que começou a correr, pode ser uma falha de plantas, né? Pode ser um erro na aplicação de fertilizante ou defensivo, né? Então, essas são algumas dicas que a gente dá, pelo menos para o uso do Wet Farm, né? Além dessas ferramentas, a Yara possui alguma outra ferramenta ou serviço? Sim, Nelson, nós temos, como por exemplo, citado anteriormente, né, o Checkit, que é um aplicativo que pode ser baixado em smartphone ou tablet, né, e ele funciona inclusive de forma offline e que é muito prático. Me remeto a 15 anos atrás, quando eu me formei, estando numa lavoura, pega uma folha de uma planta lá e, isso aqui parece ser um sintoma de deficiência. Deficiência do quê? E aí nem sempre a gente tem aquela clareza, né? E esse aplicativo ele tem essa finalidade de facilitar, né, de sistematizar o conhecimento. Então ele tem um banco vasto ali de imagens com sintomas de deficiências típicos, né, validados, né, para cada deficiência com fotos de alta definição. Então ali é possível dentro do sisteminha do Checkit, né, aplicar filtros que direcionam por sintoma, por localização na cultura ou pela causa suspeita do sintoma, né, para facilitar a diagnose. Também traz informações, né, como aquela deficiência afeta a cultura, quais são as condições que podem levar àquela deficiência e fatores que, inclusive, agravam aquela deficiência, né, que é bem interessante. E também traz, inclusive, sugestão de produtos para correção daquela deficiência ou até para prevenção num próximo cultivo, né. Temos também um outro aplicativo, né, que carrega por trás dele um serviço online gratuito, que é o TankMix, que é uma ferramenta muito interessante para trabalhar, planejar, né, que testa a compatibilidade de produtos. Então, para uma aplicação pulverizada. Então, desde o começo do planejamento, a gente pode escolher um fertilizante foliar e verificar, né, se em toda a base de dados do TankMix já existe um teste de mistura de tanque para aquele produto com outros, né, produtos que podem ser utilizados naquela aplicação. Então, ele já parte de um banco de dados que cumulativamente vai aumentando, mas também pode ser pedido um teste novo, né, só seguir os passos que tem ali orientados, e isso automaticamente cai no nosso laboratório, lá em Pocklington, e o pessoal, pegando as informações ali, realiza o teste. Dependendo da disponibilidade dos produtos, esse teste pode retornar em horas, dentro do mesmo dia, ou dentro da mesma semana, né? E tudo isso testado com condições controladas, seguindo padrões ISO, né? De uma forma muito prática. Então, basta fazer o login, indicar o país que se está, escolher o fertilizante da linha Yaravita, os demais produtos que vão ser combinados naquela mistura, e ele já gera o relatório de compatibilidade. Se é compatível ou incompatível, né? Porque muitas vezes essa insegurança de utilizar alguma determinada aplicação se vai ter compatibilidade ou não. Então, ali a gente já tem clareza se dá para fazer determinada mistura ou não, né? Além disso, né, como eu comentei, agora a gente entrando nesse universo de e-commerce e de marketplace, né, a Yara já está trabalhando com isso. Então, no nosso e-commerce hoje a gente já consegue comercializar fertilizante com os nossos clientes, e também dentro do marketplace, né, como por exemplo na Orbe, a gente já consegue trabalhar com vários serviços, né, para atender melhor os nossos clientes. Então, um exemplo disso, nós falamos de várias ferramentas aqui, que através do programa Boa Colheita Produtor Rural, o produtor pode comprar e ele pode acumular pontos, e por meio desses pontos ele pode
adquirir uma licença do Atfarm e ter o Atfarm para utilizar, né, trocando por pontos. Pode trocar por consultorias com experts, né, com pesquisadores, com consultores que trabalham. Então, tem várias vantagens, né, que o meio digital proporciona, que até um tempo atrás a gente teria que mobilizar muito recurso, muito tempo para levar isso para o produtor, e por meio das plataformas digitais fica tudo muito acessível, né? Ok, chegamos ao final. Eu agradeço muito a excelente explanação de toda essa questão digital que a Aera está proporcionando à agricultura brasileira. Agradeço imensamente, em nome de todos os que vão assistir pelo canal Adubos e Adubações. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo desenvolvimento que vocês atingiram. E muito obrigado e até a próxima, Danilo e Diego. Obrigado, Nelson. Um abraço a todos. Obrigado, Nelson. Um abração, viu?